Bom, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer ao convite aí por parte da subseção, especial em nome do Dr. Uriel, Dr. José Roberto Gil Fonseca. E a nossa proposta aqui é simples. Nós falamos um pouquinho sobre alimentos gravídicos, que é essa Lei 9, a Lei 11.804 de 2008, que traz aí a possibilidade da gestante ter os alimentos gravídicos. Então é uma lei curta. Na verdade, é uma lei que tem 12 artigos, porém, é uma lei bem importante, bem significativa na mudança dentro do âmbito do direito de família. E dentro dessa lei, nós temos seis artigos que foram vetados, que foram revogados. Então, a proposta é, na verdade, nós fazermos uma análise da lei, né, e dentro desses vetos explicar o porquê houve o veto e qual é o procedimento que deve ser adotado e até como que, se eu precisar, tiver um cliente, eventualmente, que vá ao escritório me procurar para entrar com uma ação desse porte, como que eu devo proceder juridicamente, né? Então, antes disso, até porque a Lei 12.000, a Lei 11.000, ela na verdade é uma lei subsidiária a 5.478 de 68 de alimentos, vamos relembrar só um pouquinho a questão dos alimentos, né? O que seria os alimentos? Porque o uso de forma subsidiária no entendimento a lei de alimentos. Então, alimentos, quando eu penso em alimentos, não é só propriamente os alimentos ditos, mas significa valores, bens, serviços, vestuário, lazer, alimentação, é um conjunto de fatores que eu trato, na verdade, como alimento, certo? Que é devido, primeiro que eu tenho que ter uma relação de parentesco identificada, e é devido quando a própria pessoa não tem condições de manter-se, e o outro tem. Daí a razão do quê? Do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Até aí isso nos parece muito comum, né? Por mais que de repente não atuamos na área de família, nós temos isso de forma muito clara, a questão do binômio necessidade e possibilidade e o que seria alimento. Relação de parentesco, quando a pessoa por si só não tem condições de prover aí a sua mantença. E aí vem o parente, na maioria das vezes, os pais e até também os filhos podendo, os filhos e até os pais podendo pedir em razão dos filhos. Bom, então a lei, como eu disse, ela é curta, ela tem 12 artigos, sendo que o terceiro, quarto, quinto, oitavo, nono e décimo foram vetados. E aí a gente começa uma análise da lei propriamente dita. Então vamos lá. Bom, o artigo 1º da lei, ele disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como essa lei, na verdade, será exercida. Então, fazendo a leitura da lei, nós temos que esta lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. Então, vejam, eu já tenho um impasse na questão da legitimidade. Quem é parte legítima numa ação de alimentos gravídicos para poder propô-la? Então, se nós, na verdade, fizermos uma primeira leitura, a titularidade é da gestante. Por quê? Porque o artigo 1º ele é claro. Ele diz que a lei, ela disciplina o direito de alimentos da mulher gestante. Só que, se eu for um pouquinho mais abaixo, no artigo 6º, no parágrafo único, eu tenho a previsão da conversão dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia em favor do menor, né? O que, nesse momento, eu já teria uma outra legitimidade, que seria a legitimidade de quem? Do menor. Então, eu tenho inicialmente a titularidade da gestante e após o nascimento da criança, eu tenho a conversão dessa titularidade. Então, eu inicio a mulher gestante, ela no polo ativo da ação pedindo os alimentos gravídicos. E durante o processo, e após o processo, melhor dizendo, quando o nascimento da criança, eu peço a conversão da titularidade, ou seja, do polo passivo, para que a criança, na verdade, assim exerça o seu direito. Bom, o artigo 2º, né, ele trata sobre a compreensão dos alimentos gravídicos. O que é, então, o que seriam os alimentos gravídicos? E aí eu tenho que lembrar, necessariamente, que este rol apresentado no artigo 2º da lei, ele não é taxativo, ele não é exaustivo. Até porque, observem, o juiz, o texto legal, ele diz que, além de outras, eu vou fazer a leitura para vocês do que se considera os alimentos gravídicos, que o juiz considere pertinentes. Então, esse rol, na verdade, ele não é um rol taxativo, tampouco exaustivo. Na lei, nós temos a seguinte colocação: os alimentos de que trata esta lei
compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam delas a concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, partos, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outros que o juiz considere pertinente. Então, eu não tenho aí de forma taxativa o que seria englobado dentro do conceito de alimentos gravídicos, eu tenho uma noção, dada pelo artigo 2º, e depois outras que o juiz possa, na verdade, considerar pertinente. O parágrafo único, ele traz a menção à Lei 5.478/68, binômio possibilidade e necessidade, não descartando a responsabilidade da mãe também, né? Trazendo essa questão da possibilidade do pai, mas também a possibilidade da mãe. Então, veja, o parágrafo único ele traz os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida. Ou seja, não é uma responsabilidade só do futuro e suposto pai, mas também da mãe, na proporção dos seus recursos, na proporção dos recursos de ambos. Ou seja, aí eu estou falando do binômio possibilidade e necessidade, fazendo o quê? Uma menção à utilização da Lei 5.478 de 68. Artigo 3º. O artigo 3º ele foi revogado. Por que ele foi revogado? Porque no texto integral indicava como foro competente aquele do domicílio do devedor. Então, a primeira redação ela traz que o foro competente para a propositura de ação de alimentos gravídicos, ela seria na verdade, o domicílio do devedor. Só que observe, por que houve o veto? Porque essa regra de ser competente o domicílio do devedor, ele estaria desassociada à sistemática prevista no Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para a propositura de ação de alimentos o domicílio do alimentando, aqui no caso da genitora. Então, eu teria, se esse artigo, na verdade, continuasse, eu teria uma desassociação com a sistemática prevista no Código de Processo Civil quanto à competência para a propositura da ação no domicílio alimentando, ou seja, no caso da genitora. Então, esse artigo ele foi revogado, valendo-se o quê? A regra do Código de Processo Civil. Então, para a propositura da ação de alimentos gravídicos, eu devo propor, aí no caso do domicílio da genitora, certo? Bom, o artigo 4º também ele foi revogado. Por quê? Na sua leitura inicial, ele trazia que a petição inicial deveria ser instruída com o laudo médico que atestasse a gravidez e a sua viabilidade. Ora, observe, qual é o fundamento do veto? Mesmo que a gravidez seja inviável, enquanto na verdade ela durar, a gestante ela vai precisar de cuidados, e o que obviamente vai gerar gastos, né? Então eu atribuí a necessidade de demonstrar a viabilidade de uma gravidez, né, esquecendo que por mais que ela não seja viável, vou ter esse período onde ela não é viável, que vai gerar eventuais custos, eu não estaria dando cumprimento fiel ao dispositivo legal, à lei, à previsão que a lei, melhor dizendo, a proposta que a lei quer atingir. Então ele foi revogado, não precisando demonstrar viabilidade nenhuma. Lógico que eu tenho que, por pressuposto, demonstrar o estado de gravidez, mas a viabilidade, se a gravidez até o seu final ela será viável ou não, isso foi, na verdade, retirado. Tá? Lembrando que o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele, na verdade, teve uma grande importância dentro aqui da nova confecção, digamos assim, da lei, né? Retirando, melhor dizendo, esses artigos, não diretamente, mas demonstrando a razão do veto, por que deveriam ser revogados, vetados, tendo em vista aí as argumentações que por hora eu estou trazendo. Nós temos o artigo 5º, que também foi revogado, que trazia o quê? A prévia audiência de justificação. E aí eu observo, não é obrigatório na ação de alimentos uma audiência de justificação, né? Além de eu não ter esse procedimento previsto na lei de alimentos, eu também causaria um retardamento desnecessário ao processo. Porque, vejam, a lei de alimentos gravídicos, ela visa
a celeridade. Eu tenho que ter os alimentos durante a gestação, que são 9 meses. Né? Então, se, depois nós vamos ver até de uma modificação que houve na questão aqui do deferimento dos alimentos, que é a partir da citação. E aí nós vamos imaginemos, né, melhor dizendo, o futuro pai, o suposto pai, ele ser obrigado a partir da citação. Se ele demorar 9 meses para ser citado, eu perco totalmente o objetivo da lei. E aí houve uma modificação, aonde nós vamos ver daqui a pouquinho, que fala que o juiz ele deverá determinar no primeiro despacho já os alimentos aí, gravídicos, os alimentos provisórios. Então, assim, fazer a audiência de justificação, chamar o suposto pai para vir apresentar aí a sua versão sobre os fatos, causaria um retardamento desnecessário no processo e também, como não é um procedimento obrigatório na ação de alimentos, achou-se por bem revogar esse artigo e falar, não, vamos ser um pouco mais objetivos e mais céleres aí dentro do que a gente pretende. E aí nós temos o artigo 6º da lei, que traz o quê? Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará os alimentos gravídicos. E por que eu gravei esses indícios? Porque basta que, na verdade, haja o indício. Se o juiz perceber, pelo mecanismo de prova que lhe é oferecido nos autos, que existem indícios da paternidade, ele poderá, na verdade, conceder os alimentos gravídicos. Eu trouxe algumas jurisprudências que, no primeiro momento, parece que é fácil, né? Mas eu trouxe algumas jurisprudências que denotam que o juiz ele tem muita cautela ao definir os alimentos gravídicos, em que se pensa que ele não teria uma responsabilidade direta, porque a lei, amanhã depois falaram, o juiz errou. Não, o juiz ele seguiu o que a lei diz. E a lei diz que basta ter a existência de indícios. E se as provas fizeram com que, no juízo de valores dele, ele chegasse à conclusão de que há indícios, ele não errou, ele tomou uma decisão. É óbvio que amanhã depois, se aquele cidadão não for o pai, houve aí um equívoco, mas que não pode ser atribuído à responsabilidade do magistrado. Então, basta que haja os indícios. Mas como que eu vou trazer os indícios? Aí nós temos a questão das provas. Então, primeiramente, a gente tem que observar que todos os meios de provas admitidos em direitos, elas são possíveis para eu comprovar que aquele pai, suposto pai, seria aí o pai da criança. Aí nós temos as provas clássicas, as provas testemunhais, as provas documentais e o exame de gravidez. Então, eu tenho, por exemplo, uma prova testemunhal, tenho alguma colega, vamos colocar o exemplo aí da mulher, alguma colega que, de repente, presenciou o relacionamento, viu que aquele rapaz se relacionava com a moça, presenciou, eles sempre estavam juntos, a moça comentava com ele, é uma prova testemunhal. Documental, uma troca de e-mail, de declarações aí de amores, falando, olha, realmente eu gosto de você, a noite de ontem foi muito prazerosa, precisamos repeti-la. Tudo isso, na verdade, vai servir como prova. E o próprio exame de gravidez. E aí vem a questão da perícia. Mas por que então não se faz a perícia? Você resolveria o problema. A moça entraria a autora entraria com a ação de alimentos gravídicos, eu submeteria a um exame de DNA, o exame de DNA me traria a resposta se é ou se não é o pai, eu teria o problema resolvido e não ficaria nesse impasse. E aí o que nós temos? A impossibilidade da perícia através do exame de DNA. E por que eu tenho a impossibilidade da perícia? Porque não há como impor a realização do exame por meio da coleta do líquido que chama ático, porque isso poderia colocar em risco a vida da criança. Então, fazer o exame de DNA, onde eu tenho que fazer a coleta desse líquido, chamado amniótico, poderia colocar dizendo, a vida da criança em risco. Então, é impossível, já se entende pela impossibilidade do exame de gravidez, do exame pericial DNA, aí no caso. Então, eu tenho que ater, quanto ao meu mecanismo de provas, o que? As provas testemunhais, as provas documentais e o exame de gravidez. Outra situação também, vamos partir do princípio que, na verdade, vamos partir da ideia que fosse possível, que eu não tivesse demonstrado que a criança correria o risco à realização do exame de DNA. Primeiro, o custo do exame. É um exame caro que nem todo mundo tem condições de arcar. E depois, vamos colocar que o Estado ele fornecesse esse tipo de exame. Se depender do Sistema Único de Saúde, se depender do próprio Estado, o filho nasce antes
do resultado sair. Né? A gente tem isso nos processos de investigação de paternidade, o quanto demora, na verdade, não tanto a realização, às vezes, da perícia, mas o resultado de chegar nos autos. Às vezes demora, já tive processo de direito de família que demorou 2 anos para um laudo chegar. Então, seria inviável, dentro da nossa realidade, mesmo que ainda houvesse a possibilidade, eu tratar dessa questão aí de uma prova pericial, qual seja exame de DNA, certo? Responsabilidade do juiz na decisão, é o que eu disse. Ele, na verdade, está se atendo ao texto legal. E o texto legal diz indícios de paternidade, ou seja, ele não tem obrigação de ter a certeza, a verdade absoluta. Que aí vai entrar no outro impasse do artigo 10, que é aquela questão da, se eu não for o pai, eu posso ter o dinheiro que eu fui obrigado a dar, né? E aí a gente vai depois discutir. Não posso atribuir a responsabilidade para o juiz, porque a responsabilidade não é dele, porque ele se baseou em indícios, né? Mas eu poderia ter aí o valor que eu preenchi, que eu custeei durante a gravidez, depois que foi provado que não sou o pai de volta, a gente já vai falar no artigo 10º, certo? Bom, e o parágrafo único, ele traz a conversão dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia, ou seja, a criança nasceu, eu tenho a conversão não só dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia, mas também tenho a conversão da titularidade, né, no que diz respeito até então a mulher gestante como titular dessa ação e depois o próprio menor, representado obviamente por ela. Né? O artigo 7º ele foi mantido e ele traz a citação do réu, né, uma resposta em 5 dias. Então, o réu deverá ser citado para apresentar resposta em 5 dias. É um prazo até que curto, né? Mas justamente como a ideia ela é uma ideia de celeridade, de se resolver, porque 9 meses aí passa muito rápido, nós temos aí o prazo estabelecido por lei de 5 dias para que haja a manifestação aí do réu. Artigo 8º, revogado. Por que revogado o artigo 8º na oposição de contestação? Porque dizia, a leitura do artigo 8º, trazia que o quê? Que a procedência do pedido da autora dependeria do exame de DNA. E então já começa que eu não posso fazer o exame de DNA. Né? E o que vai contra uma sistemática processual que não vincula diretamente uma coisa à outra. Nós sabemos hoje, né, com os exames de DNA, onde eu tenho 99,99% de acerto, de que aquele cidadão que fez o exame, ele é o pai da criança, nós sabemos hoje que nas ações de investigação de paternidade, muito se perdeu daquelas provas clássicas. Né? Então, eu tive épocas em que, efetivamente, como eu não tinha o acerto de 99,99%, eu usava fotos, eu usava cartas, eu usava outros meios de provas para tentar fazer com que o juiz, o próprio exame de sangue, para tentar fazer com que o juiz chegasse à conclusão de se aquele é o pai da criança ou não. E hoje nós sabemos que nas investigações de paternidade, não que isso não seja utilizado, porque é um mecanismo de prova que pode ser utilizado, mas nós sabemos que o exame de DNA ele resolve, ele supre todas essas provas, e no momento que eu faço eu já sei se é o pai ou não. Mas aqui, eu condicionar a procedência da ação, né, a realização de DNA, eu vou contra uma sistemática processual, porque eu não posso vincular uma sentença a um exame, em que se pese que até a gente sabe que, volto a dizer, na investigação de paternidade a gente tem isso hoje, né, o exame de DNA, uma vez que mostrou o pai, pronto, para o juiz já é o pai, não tem, a não ser que haja nos autos algo muito diferenciado que traduz uma realidade distinta dessa. Mas assim, não há na nossa legislação nada que fale, olha, a ação deve ser julgada procedente se o exame sair de DNA. Ou seja, você vincula uma coisa a outra. Então isso também é algo que não teria aí procedência, por isso que foi revogado. O artigo 9º, por sua vez, também revogado, previa alimentos devidos desde a citação. Agora, imagine nós, né, que eu sei que tem estagiários aqui, tem alguns advogados, que conhecemos aí toda a problemática e a sistemática do Poder Judiciário. Imagina eu ter os alimentos devidos desde a citação. Observação 1. A morosidade do Poder Judiciário, né, ou seja, uma citação, às vezes, para ocorrer em 4, 5, 6 meses, é normal. Não é nada que fuja da nossa realidade, né? Então eu estaria aí deixando 9 meses aquela mãe que entrou com os alimentos gravídicos esperando para receber os alimentos nos últimos
vamos supor que ela esperasse 4, só 6 meses, né? Eu também não posso pedir retroativo, porque eu tenho aquela característica dos alimentos, né? Não posso pedir, olha, mas e os outros 4 meses? Não, os outros 4 meses, se eu for pagar, é a título de indenização pelo que ela gastou, e não a título de alimentos. Porque alimentos tem que ser algo que eu, na verdade, vou pagar para subsistir aquela necessidade atual da criança, de comer, da criança de, na verdade, se vestir. Então, outra situação que se pensou quando do veto da revogação desse artigo é o quê? São as manobras que, na verdade, visam impedir a citação. Então, nós sabemos hoje que, às vezes, o oficial de justiça chega a uma ocultação, já sabe que vai chegar, já está previamente avisado que está sofrendo uma ação. Aí, não estou trazendo o caso aqui da ação de alimentos gravíssimos porque é o tema, mas, por exemplo, de uma ação de execução, de uma outra ação, o que você faz? Não conheço, não moro mais aqui. Meu filho saiu de casa sem me dar satisfação, e entre outras coisas. Então, existiam muitas manobras. E aí, nós temos o quê? Então, a posição já que os alimentos são devidos desde o despacho e não da citação. Então, isso é óbvio que aí sim, recebi eu como juiz uma ação, já vejo se aquelas provas elas me levam aos indícios de paternidade e já fixo os alimentos provisórios como uma forma aí de tutela antecipada e já, quando mandar citar, já manda pagar também. E não esperar pagar ou fazer uma audiência de justificação, ficar esperando a contestação para ver o que vai fazer. Né? A ação de alimentos, isso às vezes já atrapalha muito, porque às vezes a genitora fica lá meses para poder receber, ser deferidos os alimentos provisórios e definitivos, fica lá 1 ano discutindo e recebendo só os provisórios, enquanto a necessidade dela é muito mais voltada aos definitivos. Imagina a ação de alimentos gravídicos. Bom, e aí essa é a indagação. É absurdo, e assim, eu tento ser, na verdade, imparcial, mas eu tenho certeza que vocês concordarão comigo, até com uma questão de bom senso e de justiça que nós temos intrínsecos por sermos profissionais da área, né? Então, também foi revogado o artigo 10º, só que o artigo 10º da lei previa que, caso posteriormente a ação fosse descoberto que aquele cidadão não era o pai, ele teria direito à indenização por danos materiais e por danos morais. E aí simplesmente revogaram esse artigo. Talvez esse artigo fosse, dentro dos que nós lemos agora, o único que não deveria ter sido revogado. Né? Eu falo talvez por quê? Porque desse nós temos as seguintes questões. Primeiro, os valores até então pagos, né, podem ser exigidos de volta pelo pai injustiçado. Injustiçado eu coloquei entre aspas, porque é aquele pai que até então não é o pai e que está pagando 9 meses os alimentos como se fosse. Né? E depois, pode-se ajuizar uma ação contra a mãe do menor, pleiteando danos morais e materiais? Pois bem, entendimentos da doutrina, não e não. Aí eu falo, não e não, então o que vai acontecer? Espero que a jurisprudência, na verdade, porque nós temos também o entendimento, a doutrina, obviamente, sempre se divide, nós temos o entendimento que infelizmente pacífico está sendo nesse sentido, e aí eu vou explicar o porquê. Mas nós temos também doutrinadores, nós temos algumas teses já no sentido de que sim, que eu poderia entrar com uma ação de indenização por danos materiais e morais com base na responsabilidade civil, artigo 186. Bom, por que eu não posso exigir de volta os valores? Bom, primeiro, porque os alimentos eles não são repetíveis. Então, nós sabemos disso, uma vez pagos os alimentos. Então, por essa razão, eu até concordo, porque nós teríamos que fazer uma mudança na lei. Então, parte do princípio, se os alimentos não são repetíveis, né, até porque eles têm esse caráter alimentar, uma vez que eles foram pagos, a criança se sustentou dentro das necessidades genéricas, lá, alimentação, saúde, lazer, eu não tenho como pedir isso de volta. Tá? Até por esse movimento, eu concordo que não haja possibilidade. Agora, falar para mim que, efetivamente, se eu descubro, né, se eu provo, melhor dizendo, que eu não sou o pai, tá? Eu não sou o pai da criança. Eu paguei 9 meses porque, por algum motivo, a pessoa, né, a genitora, a autora da ação, ela conseguiu demonstrar, trazer indícios de autoria. E o juiz se convenceu daqueles indícios que ela trouxe. Exame de gravidez, algumas provas, até tinha um relacionamento com ela, mas o fato de eu ter o relacionamento com ela não significa que de repente houve o ato sexual e veio a concepção. Né? Mas
da revogação do veto aí desse artigo, falou-se o seguinte: bom, nós não podemos dar a oportunidade de uma ação de indenização por eventual danos materiais e morais, porque trata-se de uma norma intimidatória, pois cria a hipótese de responsabilidade objetiva pelo simples fato de uma pessoa ter ingressado com a ação e não obter êxito. E como todas as pessoas têm direito de ação, porque o artigo 10º ele dizia, se for descoberto que o pai da criança não é o pai, o suposto pai não é o pai, caberia ação de indenização por danos materiais e morais. O que ficaria muito mais fácil, porque se a cliente chegasse ao seu escritório, você ia virar e falar assim: olha, você tem certeza? Ah, doutor, eu tenho certeza. Vamos supor que seja aquela mulher que é correta, que só saiu com aquele determinado rapaz, e aí ela, na verdade, sabe que o pai é ele e tem certeza absoluta. Então tá. Por quê? Aí veio o discurso do profissional. Olha, porque eu tenho que te alertar que o artigo 10 da lei, antes de ser revogado, tá? O artigo 10º da lei, ele traz que, caso lá na frente não for constatado que efetivamente ele é o pai da criança, você responderá por um eventual dano material e até moral. Né? Porque vamos supor que esse suposto pai ele tem um envolvimento já de anos com uma outra pessoa e acaba um relacionamento e fica com a credibilidade abalada e tem um dispêndio lá da renda dele que de repente já não é muito e depois descobre-se que não é o pai. Então veja, aí a pessoa ela ia entrar se ela tivesse absoluta certeza que né? Porque se ela tivesse alguma dúvida, ela já sabendo que ela poderia ser responsabilizada, ela ia pensar, ia falar: então doutor, melhor não, deixa nascer, faça o exame de DNA, e se fazendo o exame de DNA, a gente constata e pede os alimentos, ok? Só que aí vem a revogação, falando que eu não posso colocar dentro da lei uma penalidade, ou seja, olha, se não for o pai, você vai ter que responder, tá? Por dano material e moral, porque eu estou intimidando, na verdade, aí no caso a gestante, ao direito de ação dela, que é um direito previsto constitucionalmente. Então, retiraram. Só que retiraram e não trouxeram por hora nenhuma solução, só posicionamentos doutrinários. E até eu estava procurando hoje, antes de vir para cá, já tinha, sempre entrando, entrei no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, entrei no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e mais alguns tribunais. Se eu coloco lá, restituição de valores, alimentos gravídicos, não tem ainda nenhuma jurisprudência, não tem. Se tiver, por favor, me tragam, porque assim, eu procurei minuciosamente, com várias palavras-chave, para ver se eu achava alguma decisão já nesse sentido. E por que não tem? Porque a lei é do final, de 2008, novembro de 2008. Então nós temos 2009 e nós temos 2010. Tudo bem, está se finalizando. Nós temos um ano, que seria aí, de repente, os 9 meses da gestação, e nós temos agora mais um ano. Então, mesmo que alguém entrou com alguma ação, alguém que eu digo, o pai, o suposto pai injustiçado, entrou com uma ação para discutir a questão de uma devolução de valores por ter pago os alimentos por 9 meses, se houve decisão, ainda está em fase de recurso, então não temos como saber como que a jurisprudência, na verdade, entenderá. Agora, parte-se do quê? Do princípio que provavelmente haverá algum mecanismo desse suposto pai, que depois não é o pai, ser indenizado. Porque senão a gente estaria no campo da injustiça. Então, e aí eu tenho alguns autores que defendem o seguinte, né, dentro de uma outra linha. Então eu tenho os autores, as doutrinas, que dizem: não tem direito porque os alimentos não são repetíveis e porque seria uma norma intimidatória. Eu tenho outra parte da doutrina que fala sim, pelo artigo 186, responsabilidade civil, aquele que causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, fica responsável em indenizá-lo. Né? Então eu poderia me basear no artigo 186 e pedir a devolução desses valores e até um eventual dano moral, se comprovado que esse dano moral houve. Né? E eu tenho uma outra minoria da doutrina que faz o seguinte: você, pai prejudicado, entra com uma ação contra o pai verdadeiro, né? Pleiteando dele por ele ter omitido, sabendo que era o pai, e se fazer de morto, né? Porque de repente, mas aí também entraria em toda uma problemática, porque às vezes nem o pai sabe que é o pai, né? Mas partindo então, também seria uma outra linha de raciocínio, uma outra vertente, que eu traduzo no seguinte sentido: pode-se entrar contra o pai que não era o pai, que foi condenado ao pagamento dos alimentos, ele na verdade pode entrar contra o pai que omitiu que era o pai.
né? Mas também não vi, fiz algumas pesquisas aí, de âmbito geral, no estado de São Paulo, não vi nenhuma ação ainda de um suposto pai injustiçado contra o pai. Então é muito recente, ainda nós temos essa linha. Agora, onde convir comigo, eu ser condenado a pagar por 9 meses os alimentos, né? Ter uma defasagem aí, ter uma redução nos meus rendimentos, para uma pessoa que alega que sou pai, até porque de repente acredita, porque aí a gente entra numa discussão da questão da má-fé. Se ela teve má-fé, seria passível de indenização. Se ela não teve má-fé, não seria passível, porque ela tem o direito de ação. E aí eu entraria nessa discussão. Mas o fato chego lá 9 meses, está saindo dos meus rendimentos, vamos supor, 400, 500 reais por mês. Né? Multiplica isso 500 vezes 9, multiplique pelo desgaste que eu tive, sabendo que de repente não sou pai, né? Porque aí também tem aquela questão, né? Eu não posso fazer exame de DNA, então vou ter que esperar 9 meses para saber, às vezes eu também não sei, né? Então vejam a complexidade do tema. Mas vou partir do pressuposto que eu não sou pai, e simplesmente eu não posso fazer nada. Ainda, né, capaz de nem agradecimentos eu receber, né? Obrigado aí por ter ajudado, né? Tudo bem que a gente tem o princípio da solidariedade, né? Vamos ser solidários, mas eu não vou também, né? Tudo tem limite. Então isso é algo que efetivamente ainda está em discussão. Quando eu digo que está em discussão, dentro desses posicionamentos doutrinários ainda nós não temos jurisprudência nesse sentido, mas sinceramente, por uma análise completa, né? Não só da lei, mas da órbita do direito, eu não consigo ver o pai que pagou, né, depois foi descoberto que não era o pai, ele não ter um ressarcimento no que diz respeito aos valores dispendidos, entendeu? E aí nós temos o artigo 11º, que ele traz a aplicação de forma subsidiária da Lei de Alimentos do Código de Processo Civil, por isso que eu fiz aquela introdução de alimentos, porque subsidiariamente à Lei de Alimentos Gravídicos eu me utilizo da própria Lei de Alimentos e dos ditames do Código de Processo Civil. E o artigo 12, que diz que a lei entra em vigor da data da publicação, que foi 5 de novembro de 2008. Mas nós já temos ações, nós já temos algumas agravos de instrumento, nós já temos algumas jurisprudências aí de ações de alimentos gravídicos, sim. Não quanto à questão da devolução dos valores, de uma eventual ação de indenização, mas nós temos. Bom, a conclusão que nós temos da análise da lei, então, primeiro, foro competente é o domicílio do alimentado, no caso, a autora da ação, certo? Então, eu continuo seguindo aí a sistemática do Código de Processo Civil quanto à questão da competência do foro competente. Depois, qual é o pressuposto que eu tenho que ter para entrar com ação de alimentos gravídicos? Os indícios de paternidade, basta indícios, né? Através das provas testemunhal, documental, não podendo aí utilizar a prova pericial, o exame de DNA, já pelos motivos expostos. Critérios do binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade da gestante e a possibilidade do suposto pai. Então tem que ter esse critério para poder usar. E aí eu vou entrar dentro de uma órbita que eu vou depender, né? Eu tenho aquele pai que tem um salário de 15 mil reais, que é gerente, diretor de uma empresa, e que o padrão de vida é e eu tenho também aquele que mora na comunidade que ganha 300 reais, 400 reais. Quando a gente fala dessa questão de alimentos, isso é muito subjetivo, né? É literalmente o binômio, necessidade e possibilidade, né? A duração, o prazo da ação de alimentos gravídicos, dentro da denominação alimentos gravídicos, é o período da gravidez, com o nascimento, com vida, que aí sim eu tenho a questão da personalidade jurídica, da aquisição da personalidade jurídica, eu na verdade tenho a conversão dessa ação de alimentos gravídicos, né, na ação de alimentos, e aí eu tenho a conversão dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia, até que o pai, vou partir do princípio aí já que o pai era o pai mesmo, né, que a gente está falando até então que não era o pai, mas vamos falar no sentido de que seja, até que ele entre com ação revisional, que a lei também lhe favorece, dizendo que não tem mais possibilidade de perder emprego ou qualquer coisa do gênero, certo? Bom, a resposta do réu é o prazo de 5 dias, então eu tenho 5 dias para poder aí estar respondendo como réu requerido, e a incidência dos alimentos desde o despacho da petição inicial, e não apenas da citação do réu. Isso é bem importante, isso na verdade acelera todo o procedimento, eu ter a determinação do despacho e não
da citação. Então, sem dúvida, com a lei de alimentos gravídicos, nós tivemos aí o expresso reconhecimento dos alcances do direito de personalidade do nascituro, que já havia uma discussão antes da lei de alimentos gravídicos, no sentido da mãe poder, antes dessa ideia de alimentos gravídicos, uma vez pleiteando pelo nascituro os alimentos. Só que aí esbarrava na questão da legitimidade, né? Que não tem personalidade jurídica porque não nasceu com vida. Então, como que a mãe pode pedir os alimentos? E isso obstruía, tanto que até então nós nunca tínhamos visto nenhuma ação, nós vimos ação de alimento após, na verdade, aí o nascimento da criança e uma eventual realização de DNA. Mas nesse sentido de alimentos gravídicos, a lei veio justamente para fazer o acerto nessas arestas, né? Bom, por que eu coloquei que isso é interessante? Porque é engraçado como que as coisas funcionam, né? O artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz o seguinte: é assegurado à gestante, então eu estou tratando dos interesses da criança e do adolescente, o ECA ele vem nitidamente, fortemente para isso, é assegurado à gestante, por meio do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal. Ok. Parágrafo 1º. A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se os princípios de regionalização e hierarquização dos sistemas. Ok. Parágrafo 2º. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. Parágrafo 3º, que nos chama a atenção. Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitarem. Então vejam, se eu for pela análise do artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, não estou descartando a possibilidade do pai, mas estou querendo dizer que a lei vem porque também, não só por isso, mas também vem porque o Estado não consegue dar cumprimento ao que mesmo dispõe. Né? Porque eu teria o quê? O artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro quando ele traz que o Estado, o poder público, ele tem o dever de proporcionar alimento à gestante e à nutriz que dele necessitarem. Né? Então, como eu consigo fazer isso, né, meio cambaleando, porque eu não consigo cumprir a proposta da lei como eu deveria, para não dizer outra palavra, o que eu faço? Eu jogo essa responsabilidade para o particular. Eu estou falando aqui no caso do legislador, né? Então eu falo, bom, então é o seguinte, vamos tirar esse encargo tão pesado, porque o Estado não tem condições. Isso é muito bonito. Né? Tanto que eu já cheguei a lecionar Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um dos nossos diplomas legais admirados e reverenciados em todo mundo, na teoria. Né? Porque na teoria ele é referencial. Ele é perfeito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, na teoria, ele é perfeito. Só que na prática a gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue fazer com que ele seja cumprido da forma que ele deve ser cumprido. E aqui vem essa situação. O poder público ele não consegue propiciar aí o apoio alimentar à gestante que ela necessita. Então, eu jogo a responsabilidade para o particular e aí o particular paga. Aí depois, se não é o pai também, o problema é seu. Né? Aí, ou não, né? Ou ainda a jurisprudência vai trazer uma outra vertente dessa situação. Quando eu falei para vocês que eu trouxe algumas jurisprudências, é no sentido de mostrar para vocês que também não é o juiz, ele é criterioso. Né? A gente sabe que a maioria dos magistrados eles tentam ser coerentes, observar, chegar a um juízo de valores dentro das provas que lhe trazem. Então, assim, eu trouxe aqui algumas, nós já temos algumas jurisprudências no sentido de que o juiz fala, não me trouxe indícios aí suficientes de paternidade, eu não vou conferir os alimentos gravídicos. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa primeira, onde nós temos alimentos gravídicos, a autora não comprovou a existência de relacionamento com o réu, portanto, não foram fixados alimentos provisórios. Nascimento da criança no transcurso do feito, né? Falta de interesse de agir superveniente caracterizada, a ausência de uma das condições da ação. Então aqui basicamente está falando que ela não comprovou o relacionamento com o réu. Mas e se ela só teve uma noite de relacionamento com o réu? Né? E se ela foi numa balada, foi num barzinho, conheceu e teve uma noite? Como também que eu vou comprovar a existência do relacionamento do réu? Né? Então, ao julgar também que não comprova a existência do relacionamento, o que é um relacionamento? Precisa ser um relacionamento duradouro, público, notório, praticamente uma união estável?
né? Então isso também, mas mostra aí essa jurisprudência o critério melhor dizendo, os critérios que o juiz utiliza para chegar a uma decisão. Agravo do instrumento, alimentos gravídicos, indícios suficientes, aqui ele já traz indícios suficientes da paternidade. Arbitramento compatível com o disposto no artigo 2º da Lei 11.804 de 2008, 15% dos rendimentos líquidos, não provimento. Então aqui já fixou 15% dos alimentos, né? E o último aqui, nós temos alimentos gravídicos, ajuizamento da ação que não depende de prova pré-constituída da paternidade. Rege-se do artigo 6º da Lei 11.804 de 2008, conjunto probatório que, no entanto, ainda não é suficiente para demonstrar a existência de indícios de paternidade. Alimentos provisórios indeferidos, né? Então, assim, não achemos que, chegou lá, falou que é o pai, que teve um relacionamento, junta 2 provas lá, o exame de gravidez, um e-mail e acha que vai ter os alimentos gravídicos. Precisa ter esse senso de responsabilidade ao passar para o cliente, que isso fica a critério do juiz e que precisa ser formado um juízo de valores, né? Agora, sem sombra de dúvida, a lei, ela é uma lei que ela muda. Na verdade, não só essa lei, mas nós temos dentro do direito de família, e eu falo isso, tento falar com um pouco de propriedade, porque estudei para isso, escrevi um livro, dou aula de direito de família, e eu percebo a mudança e a evolução do direito de família. Porque na minha época da graduação, quando eu me formei em 2000, logo depois eu quis fazer uma pós-graduação. E a pós-graduação não tinha de direito de família, tanto que eu tive que fazer a minha primeira especialização em direito civil, porque não tinha especialização específica no direito de família, né? E hoje nós vemos que existem várias especializações em direito de família e as gritantes e constantes mudanças. Só hoje, eu lancei o meu livro no começo desse ano e eu já estou preparando a segunda atualização e revisão. Eu tenho que colocar, no mínimo, né, eu já tenho que colocar a lei de alienação parental, também, que é um tema super interessante, porque agora vai ser a modinha, né? Todo mundo está alienando parentalmente. Então, eu já falo com as pessoas, chegam para mim, eu estou sofrendo alienação parental. Calma, vamos estudar a lei, porque também não é assim, né? Não pode pegar a ideia central do negócio e já só porque o menino chamou a mãe de bobo falar que está sofrendo alienação parental. E agora, a emenda constitucional de 66, de 13 de julho de 2010, que deixou cair por terra todo o Instituto da Separação, todo o Instituto do Divórcio Direto. Eu não tenho mais divórcio direto, eu não tenho mais separação litigiosa, eu não tenho mais separação consensual. Eu tenho um divórcio, né? Eu vou utilizar uma expressão, não é essa a expressão da lei, mas é para que a gente possa entender o contexto. Eu tenho um divórcio expresso. Se eu me casei e no outro dia, na outra semana, eu não suporto olhar para a cara da minha esposa, por algum motivo eu quero me divorciar, eu já entro direto com o divórcio. Não com o divórcio direto, mas eu entro diretamente com o divórcio consensual ou ainda, na verdade, o divórcio litigioso. Mas esquece, não tem mais isso desde julho desse ano, com a emenda 66, eu não falo mais em separação. Eu não falo mais em separação litigiosa, eu não falo mais em separação judicial, eu não falo mais em prazo para conversão, separação e divórcio, né? Então, aqueles processos que eu estava esperando um ano para poder convertê-los, eu já posso entrar com a conversão. É que eu vou entender o tema, não quero, mas é porque de repente seja importante só passar uma ideia central. Até porque eu estou elaborando uma palestra para falar sobre a emenda constitucional de 66, porque ela vai dar um pouco de trabalho àqueles que não têm uma certa afinidade, que lidam com o direito de família, mas de uma forma ocasional. De repente tem uma ação aqui, tem uma ação lá, mas não tem a prática no dia a dia. Então, provavelmente, se não de ofício, eu terei que agora pedir a conversão de todas as minhas separações em divórcio, né? As que estão em trâmite, esperando, aquelas que efetivamente eu falei para a minha cliente, olha, você tem que esperar um ano para a gente converter em divórcio, eu já posso ligar para ela e falar, olha, você já pode converter em divórcio. E tudo que eu expliquei aí para os meus alunos, porque eu tenho 3 dos meus alunos lá da Uninove, inclusive uma está fazendo o tema de alimentos gravídicos, por isso que ela veio, porque ela vai ter a banca dela, então ela falou, deixa eu ver o que vai ser falado para poder, na verdade, ir bem na banca. Mas tudo que eu expliquei para elas, que eu dei aula para elas no 7º semestre sobre a separação, caiu por terra abaixo. A partir do próximo semestre eu vou ter que falar, gente, casou, não está contente,
tá? Houve a mudança do artigo 226, parágrafo 6 da Constituição Federal, se divorcia, tá? Pelo cartório, em 2007 foi feita uma lei, ou se não pelo Poder Judiciário, não se divorcia. Mas, professor, e a separação? Né? Não tem mais, esquece, não tem mais. Tira isso da sua cabeça que não existe mais. Então, são mudanças que, voltando para não fugir a minha linha de raciocínio, são mudanças, a lei de alienação parental, eu tenho a lei de alimentos gravídicos, eu tenho agora a emenda constitucional 66 que acaba com todos os institutos e prazos e decreta diretamente o divórcio. Eu tenho, na verdade, projeto de lei de que mãe não pode bater em filho, da palmada, vocês devem ter visto aí, que passou no Domingo Espetacular, passou no Fantástico, esses meios de comunicação, projetos de lei que agora eu não posso bater no filho pela integral proteção da criança. Então, os pais seriam punidos se houvessem aí, se tivesse aquela palmada. E eu tenho muitos cursos de graduação, eu tenho muitas pessoas interessadas no direito de família hoje, e eu tenho a importância dada que até então não era dada para o direito de família. E isso, para quem gosta, para quem tem afinidade, é bacana, né? Porque, imagina, a gente não pode generalizar. Aquela gestante, a gente tem que pensar na sensibilidade da mulher, que de repente fica grávida, que o pai não quer reconhecer, ou porque não quer, porque não está nem ali, ou porque acha que não é o pai, e ela fica 9 meses dependendo, de repente, do Sistema Único de Saúde, para poder aí sobreviver durante essa gravidez. A gente não pode partir do princípio, do pressuposto, que todo mundo tem dinheiro para poder pagar médico particular, ou que tem um pai que ajuda. Nós temos situações mais delicadas. Então, essa lei, ela é curta, como eu disse, mas eu espero que ela seja efetiva e que possa, aí, de fato, ajudar aquelas mães que indicam aqueles pais que são os supostos pais, porque também a gente tem que partir do pressuposto que a mãe, para ela entrar com uma ação, salvo se ela tiver de má fé, ela traduz a ideia de que ele é o suposto pai, né? De que a pessoa é o suposto pai. Senão não vai entrar com uma ação. Por isso, talvez, da revogação do artigo 10º no que diz respeito a essa situação. Bom, então, só para finalizar, eu peguei aqui um modelinho já indo para a reta final, para não prendê-los também, porque de repente pode ser que tenha alguma pergunta, e a ideia central era passar aí para vocês a lei e esse movimento de revogação de alguns artigos. Então, eu trouxe, principalmente da parte do direito, o que nós teríamos aqui numa petição de alimentos gravídicos. Né? Então, eu não vou ler a parte, porque ela é muito grande, mas eu colocaria: a autora relacionou-se com o réu durante o período tal, conforme os documentos juntados, ocorre que a autora engravidou, ao dar notícia da referida gravidez ao companheiro, foi surpreendida pelo mesmo com a afirmação de que este filho não seria dele, né? Porém a autora não aceitou a exigência do réu, resolveu levar a gravidez em frente, que aí eu coloquei que ele sugeriu um aborto. Fato este que trouxe inúmeros problemas diante da situação. A autora procurou por diversas vezes o mesmo, por um acordo, e ele não quis, né? E aí eu trago aí a parte, eu vou contar a história, o que aconteceu, juntar as provas que me dão embasamento, a parte dos fatos. Posso traduzir aí, né, nessa em especial que eu fiz, eu falei de alguns custos que ela teria durante a gravidez, que são custos altos, que também que acaba tendo, às vezes uma alimentação especial, ultrassom, entre outras coisas. Na parte do direito, eu me utilizo da lei de alimentos, me utilizo de preceitos do Código de Processo Civil e me utilizo também, obviamente, da lei de alimentos gravídicos, o artigo 6º em especial, que diz sobre a questão dos indícios de paternidade uma vez demonstrados. Isso é o mérito, aí, isso é a parte do direito. Abri o campo dos alimentos provisórios, baseando o meu pedido de alimentos provisórios no artigo 4º da Lei 5.478 de 68, que dispõe a possibilidade de eu pedir os alimentos provisórios, né? E do pedido, basicamente, só para que a gente entenda qual é a linha de raciocínio dessa ação. Então, eu coloquei nessa primeira ação aí que distribuí sobre alimentos gravídicos, recebimento da presente inicial, uma vez que demonstradas as condições da ação e os pressupostos processuais para, ao final, após o regular trâmite previsto em lei, julgar por sentença o presente pedido procedente, todos os seus termos, o efetivo acolhimento do pedido alimentar, dos alimentos da autora, enquanto gerar a gestação, e ao filho do casal após o nascimento deste, prosseguindo o mesmo direito ao menor nascido com vida, oportunidade em que esse será imbuído no mesmo direito do quanto e na forma que pleiteado. Fixar os alimentos provisórios até o nascimento do filho, quando então os alimentos serão convertidos em seu favor, no valor não inferior a X, conforme prevê o artigo 4º da Lei de Alimentos e também
aí os ditames da Lei de Alimentos Gravídicos. E aí pedir a citação no prazo de 5 dias, sob pena de revelias, a procedência do pedido para que depois seja decretado os alimentos definitivos, o valor da causa, que siga os mesmos trâmites de ação de alimentos, admite-se provar por todos os meios de provas, alega-se provar por todos os meios de provas admitidos em direito, o valor da causa, pede deferimento e protocola, distribui, que assim que chegar na mão do juiz, o primeiro despacho, se ele se convencer que existem aí elementos suficientes para poder dar os alimentos gravídicos, ele dará na proporção de alimentos provisórios, conforme a tutela antecipada, dentro da perspectiva que ele achar. Se não, não, aí caberia, de repente, um agravo de instrumento, que é uma decisão interlocutória. Dando, manda citar, 5 dias, e aí eu tenho todo um trâmite processual já conhecido por nós. Né? Eu não sei se esse aqui é só a ideia do livro, né? Que é o livro que eu lancei, Direitos da Família Esquematizado. Para quem não é advogado de direito de família, mas tem algumas dúvidas, é um manual básico, claro e objetivo que eu fiz em cima das minhas aulas, que eu não sei como eu disse para vocês no começo do ano. E quem tiver interesse, eu também vou colocar agora as atualizações no site, tá? E vai ser gratuito as atualizações quanto à emenda constitucional 66, a lei de alienação parental e também a lei de alimentos gravídicos. Então eu vou abrir um link no site do livro, porque o livro tem um site, onde eu vou colocar à disposição. Mas basicamente é um manual de regras básicas do direito de família para aqueles que não se identificam muito com o tema. Tem a demanda, né? Porém, de repente tem alguns questionamentos aí. Porque é óbvio, né? O dia a dia tem muita mudança. Por exemplo, tem mudanças de direito penal que eu não sei, né? Também não atuo. Mas, assim, fica complicado hoje, por exemplo, eu perder a informação, a precisa e importantíssima informação da emenda constitucional de 66 e continuar pensando como divórcio, como separação. Olha, às vezes você está com divórcio direto e não informa o cliente que hoje você não precisa mais, você pode entrar com divórcio. Né? Ou ainda ir te procurar nos escritórios para falar sobre a lei de alimentos gravídicos, você não tem a mínima noção de como que funciona esse procedimento, entendeu? Por isso é importante a gente buscar o conhecimento que naturalmente vocês estão fazendo aqui. Eu estou bolando uma palestra sobre a divórcio, que se parece que a doutora Kátia Bolos foi uma professora, ela já veio aqui na OAB também, excelente, né? Quem presenciou, quem veio na palestra dela, sabe o show do discurso dela, né? A propriedade que ela tem ao falar do assunto. Mas talvez algumas pessoas não tiveram oportunidade e pode ser que terão aí numa próxima, que eu estou elaborando, que a gente espere aí o novo convite do nosso presidente. Mas, gente, a ideia é essa, central. Eu não vou ocupar tempo, porque eu sei que todo mundo trabalha, né, que todo mundo também quer ir para casa, descansar um pouco, assistir a novela. A ideia era passar essa ideia, o centro dos alimentos gravídicos, e aí eu estaria eventualmente aberto a uma questão ou outra que aparecesse. No mais, eu agradeço a paciência de vocês, a atenção, mais uma vez o convite por parte do nosso presidente, por parte do setor de cultura, a presença das minhas alunas que deslocaram lá da Barra Funda, perderam aula só para vir ver a palestra especial, e de todos vocês aí. Espero que eu possa ter, de uma forma clara, passado pelo menos a ideia central do tema. Tá bom? Obrigado e eu estou aberto aí a perguntas a vocês. Quem teria alguma? Como? A questão da perda do gesto superveniente, o nascimento da criança, antes da situação, não está ausente por causa do início da obrigação com o primeiro despacho. Você perdeu essa ação, ou perdeu o objeto, tem que entrar com uma ação de defesa de paternidade, e aí seria desde da situação da submetigação. E no caso de você continuar com essa ação, você tem o primeiro despacho, coloca o início da obrigação. Tá, mas aí você fez uma colocação, né, que você está fazendo. Então, só tenta reformular para poder entender. Vamos montar junto. Não havendo a situação antes do nascimento. Tá, ou seja, o deferimento do primeiro despacho. Não. O primeiro despacho. Ele já determina os alimentos. Existe o primeiro despacho. Sim. O nascimento ocorre antes da situação. Tá? Tá. Então, se você tiver a perda do objeto por fato permanente, que é o nascimento. Tá. Mas não ocorre, porque a obrigação ela retroage a data do primeiro despacho. Sim, o primeiro despacho presume-se que ele, na verdade, definiu os alimentos.
Então, assim, se ele não definir os alimentos, a questão é se ele não definir os alimentos no primeiro despacho e efetivamente eu tiver aí o nascimento da criança antes, durante a citação ou durante o processo, já tem a perda do objeto, e aí, esse processo provavelmente será julgado extinto e eu tenho que entrar com o reconhecimento de paternidade e aí depois, posteriormente, com o processo de alimentos. Né? Agora, se eu tenho o primeiro despacho, onde na verdade é conferido os alimentos provisórios, aí o nascimento com vida durante o processo, independente da citação ou não tem a perda do objeto e, consequentemente, eu tenho o curso da ação. Então, nesse caso, respondendo a sua pergunta, realmente eu teria a perda do objeto se não deferido no primeiro despacho dos alimentos gravídicos e houvesse o nascimento. Né? Porque qual é o objeto, qual é o centro da lei de alimentos gravídicos? O direito à gestante, a mulher gestante, né? Ao nascituro. Então, se de repente nasceu, ou de repente ainda uma outra hipótese, nasce ou não nasce com vida, né? Eu também teria de uma outra forma a perda da minha proposta dentro da ação de alimentos. Convênio médico entraria nisso ou não? Ou seria mais alimentos mesmo? Porque aí você entrou no mérito de assistência médica, tudo. Aí, por exemplo, se o suposto pai falar, eu posso pagar o convênio médico. Aí o juiz que define isso, como funciona? O juiz, na verdade, ele não... A gente tem os alimentos in natura que são possíveis, ou seja, mas sempre numa ação de alimentos, nós teremos o juiz ele fixando um quanto, que na verdade ele vai repassar para a mãe, e que ele presume que a mãe vai utilizar desse quanto para as necessidades básicas, inclusive o convênio médico. Eu não vislumbro a possibilidade de um juiz pegar e permitir, numa eventual contestação, que o pai fale, olha, eu não vou pagar os alimentos gravídicos, mas eu pago o convênio, tá? E de repente o juiz fala, não, então tá bom, eu vou aceitar. Por quê? Porque ele vai determinar um valor, esse valor vai ser entregue para a genitora, que é uma das discussões, não da ação de alimento gravídico, mas da ação de alimentos, né? Que normalmente os pais, aqueles que pagam, o que eles falam? Tá, mas eu estou dando para ela R$600, eu sei que ela não gasta R$600 para a criança, ela está comprando sapato. E isso é muito difícil. Aí que eu falo, então tá, então se você de repente acha que isso não está sendo utilizado a favor do seu filho, entra com uma prestação de contas, que ela vai ter que comprovar onde que ela está colocando R$600. Mas não venha, eu até posso ter uma mescla, eu digo o juiz ele até pode decidir numa ação de alimentos. Na ação de alimentos gravídicos eu não vejo isso, eu vejo um valor conferido à mãe, à genitora, para que ela utilize dentro da necessidade dela de gestante. Mas vamos partir de uma ação de alimentos que a gente está falando da mesma linguagem, eu até vejo o juiz podendo, e até em acordos a gente vê isso, nós advogados e o pessoal que atua, que há a possibilidade de um quanto em valores, de repente, então eu pago a perua, eu pago o colégio, mas eu também, mas não há decisão de juízes, no sentido de pagamento de pensão só a título de convênio médico, a Kombi, roupa, tem que ter valor, tem que ter espécie entregue à mãe. Eu posso pensar nesta, nos alimentos gravídicos eu não vejo isso, eu já vejo o valor mesmo indo direto para a mãe para que ela pague o convênio, né? E aí a gente não pode esquecer também, que foi o que eu li no início, né? Que também a mãe tem a responsabilidade, né? Então é uma ajuda de custo para que a gravidez seja mais saudável, mais tranquila. Mas vai dar para pagar o convênio ou não, também tem o empenho dela como mãe, mas não vejo isso na relação de alimentos gravídicos, não. Imposição, eu posso pagar o convênio? Não. O juiz, ele necessariamente determinará a questão do dinheiro aí entregue à mãe para que ela utilize da melhor forma possível. Qual é o valor que tem que pedir? É 1/3 do que o suposto pai recebe ou é o que vai peticionar depois como converter em pensão alimentícia? A título de alimentos provisórios, a senhora diz, você dentro daquele binômio possibilidade e necessidade, a lei não fixa um valor específico, né? É lógico que se eu quero definitivos lá 40%, eu vou pedir provisório um pouco menos. 1/3 do valor, a nossa base hoje é de 30%, então eu peço 15% do valor. Então, se eu já sei hoje que os julgamentos eles estão sendo no máximo em 33%, variando de 25% a 30% na maioria das vezes, a título de alimentos definitivos, o prudente ele pedir a título de alimentos provisórios 15% do valor, a metade do que o entendimento dos nossos juízes hoje se dá, que seria em base de 25% a 30%, no máximo chegando a 33%, 15%, posso pedir 20%, mas dentro de um critério de razoabilidade.
também dentro do critério da possibilidade da minha necessidade, que é diferenciada em várias situações, né? E, como eu disse, tem alguns que têm um poder aquisitivo maior, um padrão de vida maior. Eu só, relatando brevemente, fui numa audiência da assistência, quando eu fazia assistência, que o rapaz, ele era catador de papelão. E a mãe, ela era uma moça de uma comunidade que tinha uma criança recém-nascida. E aí ele falou para mim: doutor, eu não tenho proposta, porque eu estou morando no fundo da casa de um amigo meu e cato papelão, bem simples mesmo, né? E aí eu falei para o juiz: excelência, não tem proposta. O juiz falou: doutor, alguma proposta tem que fazer. E nós fizemos uma proposta de R$50. Eu falei: olha, cara, alguma proposta vai ter que fazer. Eu falei: no mínimo R$50. E a mãe, ó, eu estou dizendo a realidade, porque depois eu só vou dar um outro exemplo para a gente ver essa questão gritante do binômio possibilidade e necessidade. E a mãe, muito humilde, chegou e falou assim: tá bom, eu aceito, R$50, né? Que nós gastamos às vezes no final de semana, no sábado, no almoço, aí em qualquer lugar a gente gasta R$50. Aí o Ministério Público interveio e falou: olha, se manter os R$50, eu vou apelar, vou recorrer, porque isso é um absurdo. Bom, resumo da história, fechamos por R$70. R$70 uma pensão de alimentos mensal. E aí tive um caso particular no escritório, que o rapaz era diretor de uma empresa, ganhava R$15 mil, né? E as crianças estavam acostumadas a viajar todo ano, a ir na Disney lá pela Estela Barros, a comprar tênis de marca, a comprar a mochila do Ben 10, a comprar não sei o que e tal. E a gente mostrou que o padrão de vida não podia cair, né? E o juiz fixou no final os 30%, ou seja, R$3 mil. Qual a diferença da necessidade, da mesma idade, tá? Estou falando do patamar, também tinha um recém-nascido que tinha maior, eram 2 filhos. Mas qual a diferença de uma mãe que mora na comunidade e de uma outra? Ela precisa de menos do que a outra? Não, a gente tem princípios mínimos de subsistência, né? Então, mas só voltando à sua pergunta, eu tenho essa questão e finalizando, eu tenho essa questão da prudência. E a prudência seria pedir aí metade, pelo menos uns 15% do valor, 10% a 15%, 20%. Não há na lei estabelecido essa questão, tá? Nada estabelece nesse sentido. Professor, sobre o falecimento do suposto pai. Então, aí na verdade eu tenho a seguinte situação. Vamos supor que esse pai ele venha a falecer. Eu poderia, por entendimento subsidiário à lei de alimentos, eu poderia, na verdade, dar continuidade no processo pelos herdeiros. Porque a lei de alimentos, ela, na verdade, ela prevê a questão sucessória, né? Então, assim, ou aquela questão, por exemplo, que eu posso pedir para os avós, porque a lei de alimentos gravídicos, ela também diz, é muito, muito tímido isso ainda. Eu não vi ninguém entrar com a lei de alimentos gravídicos contra o avô, né? Entendeu? Do suposto pai. Mas se eu for, porque como a lei é uma lei muito curta e muito, muito estrita, se eu for pela análise da lei de alimentos, eu teria condições de entrar contra os avós também, né? Mas aí a gente precisaria ver um caso concreto como o juiz entenderia, mas por análise da outra lei eu poderia. E o desconto em folha pode ser feito também com os pais? Pode, sim. Da mesma forma, como se fossem os alimentos normais. Haverá o desconto no meu despacho, se eu comprovar que ele trabalha na empresa X e Y, eu já peço desconto de folha de pagamentos. Normal, como se fosse uma ação de alimentos, o mesmo trâmite. Só. No caso, você falou que o alimento gravídico, vamos supor, você trabalha no patamar de 15%. Os provisórios, Okay. dentro dos alimentos gravídicos. E aí você pode, na conversão, na inicial, dizer que com o nascimento, requerer 30% ou não? É porque se você vai requerer, aí com o nascimento, eu vou entrar na fase da prova através do exame de DNA. Eu posso requerer os 30% com o nascimento, né? Mas qual seria a diferença do nascimento e não ter nascido no momento em que eu não provo a paternidade? Os definitivos, ele viria de encontro com o quê? Com a prova da paternidade, de que aquele pai é o pai e tem condições dentro do trabalho de binômio possibilidade e necessidade. Então, o prudente, logo após o nascimento, já seria engatinhar o exame de DNA para comprovar a paternidade, que aí eu reforço. Nessa ação, uma independente. Não pode ser nessa ação, discussão do DNA após o nascimento. Você pode entrar como incidental, né? Você entra com a ação de investigação de paternidade como incidental, colado nos mesmos autos, você entra com a investigação de paternidade. Porque o que eu presumo é que o juiz ele não vai aumentar o valor dos alimentos provisórios enquanto, ao torná-los definitivo, dentro de uma ação de alimentos gravídicos, enquanto ele não comprovar, não tiver a prova de que é o pai, né? Porque já está lá tomando uma decisão dos indícios, né? Então, assim,
Transformar em definitivo seria imprudente. Então, nasceu, abre-se o incidente para investigação de paternidade, comprova-se a paternidade, ele tem condições de tornar esses alimentos, que até então eram provisórios, em alimentos definitivos. No caso, o pai registrando, aí então pediria já uma revisional, de repente? Ele pode pedir uma revisional também, que é uma forma de depois ele discutir o quanto. Né? Mas, independentemente do registro, havendo a prova da paternidade, os alimentos eles são obrigatórios uma vez que o juiz determinar. Tranquilo? Tá bom. Doutor Eduardo, tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Desculpe o atraso. Mas aproveitando o gancho das perguntas, o senhor tem conhecimento de como funciona esse assunto em alguns países? Como é que é a visão doutrinária ou mesmo legislativa alienígena sobre isso? Eu tenho, sinceramente, eu só tenho conhecimento de que na França já tem essa lei também, uma espécie de lei de alimentos gravídicos, que segue o mesmo modelo. Mas, para ser sincero contigo, em outras legislações eu não tenho conhecimento de como é tratado essa questão dos alimentos gravídicos, até porque eu estudo me atiro um pouco mais ao Brasil. Mas eu sei que o direito francês ele prevê também essa possibilidade dos alimentos gravídicos. Não saberia te dizer se nos mesmos termos, até porque a nossa lei de alimentos gravídicos foi baseada na lei de alimentos, né? Foi extraído da lei de alimentos. Mas o direito francês ele permite a possibilidade dos alimentos gravídicos. Do restante do país, eu sinceramente não teria condições de te responder. Uma curiosidade apenas. Alguma pergunta a mais? Bom, eu quero agradecer ao Dr. Eduardo pela palestra. Essa palestra está sendo gravada, vocês estão vendo ali, ó. A partir de semana que vem, nós podemos disponibilizar essa gravação, essa palestra, né, e assistir a palestra. Eu quero pedir que o presidente da casa, o Dr. Uriel, faça a gentileza de entregar uma lembrança, um registro dessa palestra ao Dr. Eduardo. Por favor, doutor. É um certificado, um registro desse momento dessa palestra. Muito bem. Eu vou pedir agora para o Dr. Uriel encerre a palestra, mas antes de encerrar, eu quero agradecer a todos, corajosos, né? Nessa quarta-feira. Dr. Uriel, você encerrar, por favor? Bom, meus queridos, antes eu quero fazer um registro aqui de que essa palestra foi uma realização da nossa Comissão de Cultura e Eventos da OAB, presidida pelo nosso querido Marcelo Pires, e que conta aqui hoje também com a membro, a doutora Cristiane Ramos Costa, que está ali na plateia. Eu quero agradecer-lhes pela dedicação, tantas palestras que vocês têm organizado nesse nosso primeiro mandato, que foi de 2007 a 2009, e nessa segunda gestão, vocês também já têm um projeto, um trabalho muito bacana à frente. Nós teremos que dar um pequeno intervalo nessas palestras, porque a nossa OAB, depois de muita luta, vai passar por uma reforma muito grande aqui, a nossa Casa de Advogado. Então nós teremos aqui um pequeno recesso dessas palestras. Vocês veem um ritmo tão acelerado de palestras, e nós passaremos por este recesso, mas para melhorar a casa, para torná-la acessível às pessoas com deficiência, tornar a casa com instalações mais modernas, questão elétrica, hidráulica. Isso foi uma conquista, uma luta que vem desde 2008, e agora nós obtivemos o deferimento da OAB São Paulo, através do presidente Durso, para poder realizar essas obras. Então nós teremos aqui uma grande obra pela frente, e por isso que nós teremos aí um intervalo nas palestras. Mas a partir, acredito, pelos nossos cálculos, a partir de fevereiro de 2011, nós retomaremos as palestras. Há um programa extenso de palestras, também o ensino à distância da ESA, que nós reativamos aqui. Então, de maneira que a OAB tem andado, tem trabalhado bastante, e eu quero agradecer-vos pela presença, dizer, doutor Eduardo, que foi uma alegria muito grande, uma honra mais uma vez recebê-lo aqui. E o senhor que disse que eu estava me lembrando, eu tenho 22 anos de advocacia, e você disse aqui que hoje as questões de alimentos giram em torno da mochila do Ben 10. Na minha época de início, a discussão era o Danoninho. Agora evoluiu para a mochila do Ben 10. Mas, de qualquer maneira, o direito é muito dinâmico mesmo. Eu quero, meu querido, brincadeiras à parte, você também disse aqui da nossa
que as pessoas vão sair para a novela. Eu, por exemplo, vou com um compromisso mais importante. Eu vou assistir o jogo do Timão com o Flamengo. Boa noite a todos. Muito obrigado por tudo. Amanhã nós teremos uma palestra também aqui de tema importante para quem atua na área trabalhista, que é de perícia, insalubridade e periculosidade. Para aqueles que atuam na área trabalhista também é uma palestra bastante interessante, bastante importante. É com um perito judicial convidado pelo nosso querido palestrante aqui, que mantém um grupo de estudos de direito do trabalho, pelo desembargador Francisco Jorge Ferreira Neto, que tem mantido um curso aqui, um grupo de estudos de direito do trabalho, e ele está trazendo a convite dele um perito judicial amanhã para falar sobre esse tema, insalubridade e periculosidade. Quero fazer um último registro do meu querido Januário Alves, meu vice-presidente, que tem muito colaborado conosco na gestão. É uma alegria tê-lo aqui conosco também, Januário. Eu quero encerrar agradecendo a todos pela presença e dizer que a OAB está aqui de portas abertas sempre a todos vocês. Muito obrigado. Boa noite.